A Crítica Notícia já de volta, muito obrigado pela sua audiência. A partir de agora o assunto é política e a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL. Isso marca a volta do presidente ao Centrão, só que de uma maneira mais pronunciada. E para falar sobre este assunto, está conosco aqui o cientista político Elcio Ribeiro. Mais uma vez, boa noite. Segunda participação sua conosco aqui no A Crítica Notícia. Seja bem-vindo. Boa noite, Dante, Nayara, Amaral. Boa noite a quem acompanha a Crítica Notícia. É sempre um prazer vir aqui com vocês. Muito grato mais uma vez. Olha, dois momentos da cerimônia de filiação de Bolsonaro ao PL chamaram bastante a atenção, Elcio. O presidente afirmou que essa não foi uma decisão fácil, mas também disse a deputados que estava se sentindo em casa. Que leitura você faz desses dois momentos do presidente em relação à filiação dele? Bem, se nós retroagirmos a 2018, nós vamos ver que o presidente Bolsonaro, nos 30 anos, 29 anos que passou no Congresso Nacional, ele fez parte do que nós chamamos do baixo clero. E ele sempre esteve acompanhado de pessoas do Centrão. Então, de certa forma, o bom filho aos bons amigos voltam, né? Ele, num primeiro momento, em 2018, criticou bastante o Centrão. E é interessante, Dante, Nayanda, se você for perguntar dos deputados do PL, do PP, do PTB, vocês são do Centrão, eles vão negar. Não, isso não existe, né? Isso é uma ficção dos jornalistas, né? Eles negam isso. Só que o Centrão está presente desde o governo Sarney, reforçou, ele engordou durante a Constituinte, que ele viu que podia, através do toma lá da cá, conseguir vantagens. O presidente Bolsonaro, em 2018, Amaral, durante a campanha, ele falou que não ia procurar esse tipo de comportamento. Então, eu acredito que é uma posição, é um momento difícil, né? Ele retornar para onde ele falou que não iria. No fundo, o presidente nunca deixou ali o Centrão, né? Nunca saiu mesmo, de fato, do Centrão. Foi do PP por muito tempo, né? Sim. Que agora é o progressista, mas foi Sim. um partido ali que talvez o maior ali do E ele está junto até com o PL. pescoço envolvido com o Centrão, Quisera eu né? ter a experiência do Elcio nessa leitura, mas a avaliação que eu faço é que o presidente precisa de governabilidade, principalmente em um ano eleitoral. Isso é uma matéria fundamental para ele. Se ele não consegue aprovar aquilo que é estratégico no ano eleitoral, isso certamente representa um risco. Você acredita, então, que a partir de agora, eu acho que o Dante também pode colaborar nessa minha dúvida, você acredita que a partir de agora, Elcio, Bolsonaro agrega mais do que espalha? Eu diria que não. Acho que a dívida dele com o Centrão, o comprometimento dele com deputados e senadores, por vezes fisiológicos, vai aumentar. O que ocorre? Se ele, é bom lembrar, olha só, para nós refletirmos, quem é o PL? O PL foi o partido que durante 8 anos governou com o presidente Lula. Eu não tenho dúvida, Amaral, Nayandra, Dante, que quem ganhar as eleições ano que vem, aí vocês vão ter que me convidar aqui, a eleição é ano que vem, vocês vão ter que me convidar aqui 2 meses depois. O PL estará no governo. Você acha que vai demorar 2 meses? Porque até tomar posse, a eleição é em outubro, né? Até tomar posse. Até iniciar o ano legislativo? Iniciar, sim. Aí o PL já vai estar como esteve com o presidente Sarney, como marcou presença na Constituinte, como esteve com o presidente Collor, e aí sucessivamente sempre esteve esse grupo. A gente sabe, né, dessa relação do PL com o ex-presidente Lula, né? Sim. Foi ali de José Alencar para vice, Sim. Lula era do PL. Mas eu quero saber o seguinte: recentemente o PL chegou ali a namorar com a chapa de Lula, mas agora decidiu fechar com o Bolsonaro. Isso já não sinaliza um cenário, um pacto político para o ano que vem? Bom, vou fechar com o Bolsonaro esse ano, melhor deixar o Lula mais para cá um pouquinho. Isso vai refletir consideravelmente numa possível rivalidade, nessa rivalidade que a gente sabe que vai existir entre Lula e Bolsonaro? Nayandra, olha lá, vamos lá, o Jacques Bossuet, um pensador francês, ele dizia que a história é a mais sábia conselheira, né? Vamos lá, um dos candidatos que está sendo suscitado para serviço do Lula é o Alckmin. O Alckmin, em plena campanha, ele foi abandonado. Se você pegar, o Alckmin é um dos poucos que no segundo turno teve menos votos do que no primeiro. Então, alguns partidos que são fisiológicos, eles estão interessados em cargos, em ministérios. Na boa onda, eles são os surfistas da política. Onde tiver a boa onda, eles estão lá. Na hora que alguém notar que aquele candidato que está no seu partido não é o melhor,
eles procuram outra praia com outra onda. Então, eu entendo que vai ter uma governabilidade, sim, através da troca de cargos, como sempre ocorreu, né? E vamos ver como vai chegar o presidente Bolsonaro a partir de agosto. Eu lembro que em agosto, no finalzinho de julho, começo de agosto, serão as convenções. Vamos ver como ele chega até lá. Se ele chegar com gordura, robusto, eu estava ouvindo aqui o economista falar, o Brasil nunca teve tantos endividados, né? Há mais de 20 anos que não tem uma inflação de 2 dígitos, como nós estamos tendo. Se essa questão econômica for resolvida, talvez ele chegue com fôlego. Se não, nós vamos ver debandadas desses que ele agora está se filiando, o 9º partido dele, na hora de apoiá-lo na candidatura. É importante a gente lembrar que o PL entrega aí também, né, além, claro, de um partido que o presidente precisa para concorrer, mas entrega aí muito tempo de TV. Sim. E entrega um fundo partidário robusto, né, principalmente se somado ao PP, que deve ser o partido que, ao que tudo indica, vai indicar o vice, o candidato a vice da chapa do presidente Jair Bolsonaro. Entrega muita coisa, mas herda uma inflação que frita muito bem os presidentes. Exatamente. Sim, é o que eu comentei. Com o Alckmin, no meio da campanha pularam do barco. Eu vou até aproveitar, Elcio, que você está falando aí do Alckmin, porque a gente tem uns detalhezinhos aqui para explorar a respeito disso. Naquele nosso momento de falar um pouco mais desses bastidores aqui da política, é a hora da gente chegar no nosso momento sim e não. Olha, o Elcio estava falando ali do Alckmin como possível candidato a vice do Lula e hoje, né, o Lula fez mais um aceno a Geraldo Alckmin nesse contexto aí, né, de namoro aí para essa futura chapa. O ex-presidente falou numa entrevista a uma rádio gaúcha que depende muito da escolha de um partido de Alckmin para que essa conversa avance, né? Há uma possibilidade de um encontro entre eles ainda essa semana e a grande chave é a legenda que Alckmin vai escolher para se filiar. Ele estava sendo cortejado aí por 2 legendas, o PSD, né, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também pelo PSB, que é um partido mais de centro-esquerda, que até foge um pouco à história do PSDB, partido do qual Alckmin é um dos principais quadros até hoje, né? Porém, por toda essa conjuntura, é muito mais fácil que Alckmin consiga ser o vice dos sonhos aí de Lula nesse contexto se chegar ao PSB. Pesquisas, inclusive, indicaram que em São Paulo, com Alckmin como vice, Lula consegue ganhar até 4 pontos ali, 4 pontos num colégio eleitoral gigante como é São Paulo. Numa eleição dessa, certamente vai fazer muita diferença. Então, é um namoro, aí, uma paquera que está começando e está evoluindo bem, né? E ainda sobre essa mudança de Bolsonaro para o PL, a gente tem nos quadros do PL o deputado federal Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara, e certamente não vai ficar no partido, né? Ele pretende anunciar nessa quarta-feira a sua decisão sobre essa mudança de legenda e há aí uma indefinição sobre a que ele vai concorrer ano que vem, né? Isso vai depender muito, claro, dos partidos que estão aí também, né? E curiosamente, coincidentemente, são os mesmos. PSD e PSB são os principais, digamos assim, paqueras também, para usar o mesmo termo, né, de Marcelo Ramos. E há uma possibilidade de que ele seja até, inclusive, um concorrente ao governo do Estado, né? Essa situação do Marcelo Ramos chamou a atenção, inclusive, da mídia nacional hoje, porque é um grande nome do partido, né? Um vice-presidente da Câmara, e não é comum a gente ver um vice-presidente da Câmara. E esse anúncio dele está sendo muito bem aguardado, viu? Exatamente. Hoje em dia é um nome bem visto hoje no cenário político nacional, né? Como é que você vê essa entrada, né, do Marcelo Ramos nesse jogo, caso ele venha a ser candidato ao governo e não mais à Câmara dos Deputados? É indiscutível que o deputado Marcelo Ramos, ele ganhou, o primeiro mandato dele. Normalmente a gente até brinca que no primeiro mandato os parlamentares apenas conhecem como mandar no Congresso Nacional, dada a visão mastodôntica do Congresso. E ele não, ele se sobressaiu, chegou a primeira vez que o amazonense ocupa a vice-presidência da Câmara dos Deputados. O problema é que ele está lá, ele tem os seus méritos próprios, mas é claro que o partido dele, o PL, catapultou também. Entrou nessa cota aí do Centrão que a gente está falando. Sim, exatamente. E agora eu acredito que não tem espaço. O Marcelo Ramos foi altamente crítico do presidente Bolsonaro, ainda que tenha votado muitas vezes em proposituras que ele defendia. Mas o espaço, acho que não cabe os dois. Vamos ver, parece que e tem um detalhe. O presidente Bolsonaro entra no PL e aqui no Amazonas ele traz consigo a tiracolos Coronel Menezes, que enquanto presidiu a SUFRAMA,
teve atritos extremamente fortes. Não dá para convidar para chupar um picolé junto Coronel Menezes e Marcelo Ramos. Né? Não, ele, inclusive, já tem falado bastante que ele tem que sair, ele vai sair, né? Claro, sabendo que essa saída é inevitável. Esse anúncio de um novo partido de Marcelo Ramos deve movimentar o cenário local, certamente, mas também a saída do presidente Jair Bolsonaro para o PL também vai movimentar, vai impactar o cenário político aqui no Amazonas. Como é que o senhor avalia isso? Qual é a leitura que o senhor faz disso? Porque ele quer emplacar senadores e governadores, né? Em todos os estados, digamos assim. Nayandra, veja bem, o PL é um partido que tem um certo lastro eleitoral, ainda que nas últimas eleições o líder maior aqui, que seria o senador, o ex-senador, né, ex-ministro Alfredo Nascimento, não tenha tido muito êxito. Então, o presidente Bolsonaro, quando ele vai para o PL, eu sinto frustrar os nossos conterrâneos. Ele não estava pensando no Amazonas, né? Ele estava pensando, na verdade, num partido para chamar de seu, ainda que no PL ele não consiga isso, né? Mas ele chega a forçar movimentos no Amazonas que serão consequência disso, né, Elcio? E que vão mudar um pouco o cenário político aqui, né? Mas, Amaral, com todo respeito ao nosso belo estado, a maior biodiversidade do mundo, nós aqui somos um colégio eleitoral muito pequeno. Então, as decisões, infelizmente, eu diria para nós, elas vêm centro-sul para baixo, up-down. Então, conta muito pouco. Nós temos apenas 11 representantes no Congresso Nacional, 3 senadores, 8 deputados. São Paulo, só de deputado, tem 70. Então, nesse jogo político, infelizmente, nós pesamos pouco, né? E quando o presidente entra no PL, ele entra, como diz o caboclo local, com força, exigindo, olha, o Coronel Menezes tem que estar comigo, ele vai ser o candidato a isso, e lá de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, aceitam e aqui as pessoas têm que engolir. E a gente lembra, né, que ele leva também, você citou Alfredo Nascimento, que foi ministro, né, dos governos do PT. Sim. E hoje já abraçou esse discurso de, não, Marcelo Ramos, se não apoiar o presidente Bolsonaro, tem que sair, né? Então ele tem mais esse elemento, o PL é comandado por Valdemar da Costa Neto, né, que também foi um dos presos ali por conta de todo aquele escândalo do mensalão e teve até uma situação bem, que a meu ver foi um pouco constrangedora, até que foi o momento que o senador Flávio Bolsonaro fala que não vamos deixar um ex-presidiário ganhar uma eleição, e ele fala isso do lado do Valdemar da Costa Neto, né, um condenado que também estava ali. Então hoje foi um dia... Ele fala de traidores também, né? Haja traidores ali também, né? Hoje foi um dia cheio desses pequenos detalhes assim que a política nos traz. O que o Amaral coloca, eu acho que é pontual, as incoerências na política. Isso só leva a um desgaste da democracia representativa. Eu sou capaz de apostar, eu não gostaria, eu pediria, vamos votar, é importante, mas que o abstencionismo irá aumentar nessas eleições. Você acredita mesmo? Eu não tenho dúvida, Amaral. Se você então pegar... é um fenômeno crescente, né? Com certeza. Se você pegar a eleição de 2010 e vamos comparar eleições igualitárias, não vamos comparar a eleição nacional com eleição de prefeito. Se você pegar 2010, a abstenção foi menor que 2014, 2014 foi menor que 2018, 2018 vai ser menor que 2020, justamente por essas trocas que o eleitor diz, não, pera lá, eles não estavam juntos na última eleição e agora o amigo de fé, irmão camarada, virou inimigo capital. Isso a população não engole muito. Aliança Lula e Alckmin está aí para dizer isso. Só para complementar, o senhor falou sobre o cenário político aqui do Amazonas, do PL, tá? Quando eles decidem fechar uma chapa, eles não olham muito para cá, para a região norte, mas, por exemplo, Lula e Alckmin também não. Geraldo Alckmin nunca foi, digamos assim, um parceiro assim do Amazonas. Então, o Lula também não estava pensando muito na região norte quando fechou essa chapa, né? Quando decidirem fechar essa chapa. E a gente certamente ainda vai ter muito tempo para discutir, muitos episódios para a gente trazer aqui, se você que já é de casa, para a gente discutir mais sobre esse tema. E a gente adora. Sempre um prazer. Eu só lembro, para ser bem sintético, que o ex-presidente Lula disputou as eleições 5 vezes e ele só ganhou quando se aliou com o Centrão ou com partidos de centro. O próprio PL, inclusive, que levou no primeiro mandato José Alencar. Elcio Ribeiro, cientista político, muito obrigado pela participação mais uma vez numa Crítica Notícia. Eu vou criar um cartãozinho Fidelidade para a gente carimbar. E a gente vai adorar. Vai colocar um cartãozinho. Sempre um prazer bater papo com vocês. Pegar um crachazinho ali na entrada do Central. Há muito tempo. Obrigado.